Sabe, toda vez que a gente pega um produto na mão, a gente está vendo só o final de uma jornada bem longa. Uma jornada que começa com uma simples ideia e, olha, passa por um monte de decisões super importantes uma atrás da outra. E hoje a gente vai refazer esse caminho juntos. É uma pergunta que a gente quase nunca para pensar, né? Mas por trás de tudo isso, existe uma lógica, quase um manual de instruções que guia cada etapa. E é exatamente esse manual que a gente vai abrir e entender agora. Essa jornada toda, ela sempre começa com a mesma pergunta básica. Olha, com os recursos que eu tenho, que são limitados, o que é que vale a pena produzir? E a resposta para isso, ela nos joga num verdadeiro labirinto de custos, de receitas e de estratégias. Então, vamos nessa? Vamos seguir essa trilha e descobrir as regras ocultas por trás dos produtos que fazem parte do nosso dia a dia. Beleza, então vamos lá. O ponto de partida para qualquer produtor é sempre esse. Com recursos que não são infinitos, qual é a melhor escolha a fazer? E essa decisão, logo de cara, nos apresenta um conceito essencial da economia. Pensa bem, toda vez que alguém decide produzir alguma coisa, essa pessoa também está decidindo não produzir outra. E o valor daquilo que ficou para trás, daquela outra opção, isso é o custo de oportunidade. É tipo o preço invisível que a gente paga em cada escolha. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante. Porque, olha só, não adianta só ser o melhor em tudo, o que a gente chama de vantagem absoluta. A verdadeira jogada de mestre é se especializar naquilo em que o seu custo de oportunidade é o menor, ou seja, onde se tem a vantagem comparativa. Esse exemplo do desenvolvedor é perfeito para entender isso. Imagina, um programador sênior que é mais rápido em tudo, tanto para criar projetos novos quanto para consertar bugs. Ele tem a vantagem absoluta. Mas o tempo dele é super valioso criando coisas novas. Então, o custo de oportunidade de parar tudo para consertar um bug pequeno é enorme. É muito mais inteligente para a equipe deixar o sênior focado no que ele faz de melhor e o júnior, que tem um custo de oportunidade menor para essa tarefa, cuidar dos bugs. Certo, então o produto foi escolhido. E agora? Bom, a próxima pergunta é: qual é a receita do bolo? Como é que se combina os ingredientes, ou, falando em economias, os fatores de produção, do jeito mais eficiente possível? Essa receita tem um nome. É a função de produção. Pensa nela como a receita oficial da empresa. Ela diz direitinho o máximo que dá para produzir com uma certa quantidade de máquinas, de pessoas, de insumos. E no curto prazo, algumas coisas não mudam, né? O tamanho da fábrica, por exemplo, é fixo. Só que essa receita tem um limite. Se a gente pegar a nossa cervejaria, que tem um tamanho fixo, e for colocando mais e mais trabalhadores lá dentro, vai chegar uma hora que um vai começar a trombar no outro, sabe? A produção extra que cada novo funcionário traz vai ser cada vez menor. Essa é a famosa e inevitável lei dos rendimentos decrescentes. Beleza. Com a receita definida, chegou a hora de falar de grana. Entender os custos é simplesmente fundamental para qualquer negócio. E, basicamente, eles se dividem em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem os custos fixos. Pensa no aluguel. Não importa se a fábrica produziu uma coisinha ou 1 milhão delas, o aluguel tem que ser pago, certo? E do outro lado, estão os custos variáveis. Esses sim mudam com a produção, como as matérias-primas. Quanto mais se produz, mais se gasta com isso. Agora, olha que legal. Se a gente soma esses dois custos, a gente chega no custo total. Mas a informação de ouro, a mais importante de todas para o produtor, não é o custo total. É o que acontece com esse custo total quando se decide fazer só mais uma unidadezinha do produto. E esse número mágico se chama custo marginal. Ele responde àquela pergunta crucial. Beleza, quanto a mais eu vou gastar para produzir só mais essa garrafa de cerveja? E essa resposta é a bússola que vai guiar a decisão mais importante do produtor. Ok, agora que os custos estão na mesa, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Qual é a quantidade certinha que se deve produzir e vender para conseguir o maior lucro possível? Voltando para o nosso exemplo da cervejaria, qual é o sinal, o momento exato que diz para o cervejeiro: chega por hoje, pode parar as máquinas? A resposta para isso é de uma simplicidade genial. Pensa assim, ele tem que continuar produzindo enquanto cada nova garrafa ainda dá lucro. E isso vai acontecer até o momento exato em que o custo de fazer só mais uma garrafinha
Vai exatamente o mesmo que o preço que ele consegue vender essa garrafa. Simples assim. Porque se ele produzir mais uma, depois disso, o custo dela vai ser maior que o preço de venda. Aí já vira prejuízo. Esse é o ponto final. Então, para resumir, a regra de ouro é essa aqui. No mercado competitivo, o lucro máximo acontece quando se produz até a quantidade em que o preço é igual ao custo marginal. P igual a CMG. Esse é o ponto ideal, o equilíbrio perfeito para o produtor. Mas claro, as empresas não vivem só do hoje. No longo prazo, o jogo muda. Tudo pode ser ajustado, até o tamanho da fábrica. E isso abre um leque de novas estratégias. Uma dessas estratégias é buscar as economias de escala. Sabe o que é isso? Conforme uma empresa fica gigante, ela geralmente fica mais eficiente e o custo de cada unidade que ela produz cai. É por isso que uma cervejaria industrial enorme consegue produzir 1 litro de cerveja muito mais barato do que uma microcervejaria de bairro. Outro ponto super importante no longo prazo é a agilidade para reagir. Por exemplo, se o preço de um produto sobe de repente, com que velocidade os produtores conseguem correr para produzir mais e aproveitar essa alta? E para entender essa velocidade de reação, esses dois exemplos aqui são perfeitos. De um lado, a gente tem uma pintura original do Da Vinci. A oferta é uma, e ponto. Não importa se o preço for para a estratosfera, a quantidade não vai mudar. Isso é o que a gente chama de oferta perfeitamente inelástica. Agora, do outro lado, pense em água engarrafada. Se o preço subir um pouquinho, é super fácil para as empresas aumentarem a produção e inundarem o mercado. É uma oferta super elástica. A maioria das coisas que a gente consome está em algum lugar aí no meio. E com isso a gente volta lá para o começo de tudo. A gente viu que produzir é sempre uma questão de escolha. E que toda escolha tem aquele custo invisível, o custo de oportunidade. Então fica aqui uma reflexão final. Para a gente ter os produtos que hoje são essenciais no nosso dia a dia, quais foram as outras coisas que a humanidade deixou de fazer? O que ficou pelo caminho? É uma boa pergunta para se pensar. Valeu e até a próxima!